Tome isso no café da manhã para o controle perfeito da glicose. Feliz 2025 a todo mundo, primeira live do ano. E hoje nós vamos falar sobre essa refeição importantíssima, que é o café da manhã, que pode ser um grande aliado no controle da glicose, mas precisa ser o café da manhã correto. Hoje eu vou te mostrar uma opção de café da manhã rica em proteínas, que vão ajudar a reduzir o índice glicêmico total dessa refeição, proporcionando mais saciedade e controlando os níveis de açúcar ao longo do dia. Sem falar que as proteínas são fundamentais, principalmente para aquelas pessoas de mais idade que estão com a sarcopenia, com a perda de massa muscular, com a perda de força muscular que acontece com o avançar da idade. Então, é muito provável que você esteja consumindo pouca proteína na sua dieta. Então, hoje, eu vou compartilhar com você uma opção saborosa, recheada de proteínas, fibras, ingredientes naturais, perfeita para começar o seu dia com energia e saúde. Já vai me contando aí no chat, já vai me contando aí nos comentários de que parte do mundo você me assiste e também me fala se você tem diabetes. Então escreve para mim aí que eu quero te conhecer melhor e essa é a oportunidade que nós temos. Lembrando, pessoal, que essas informações já estão contidas no meu livro, O Código da Longevidade, que você pode adquirir com um super desconto aqui nesse vídeo por apenas R$ 39,90, ok? O link está na descrição do vídeo e também está nos comentários fixados. Lembrando também que já temos disponível a versão física do livro, que eu vou colocar o link para vocês também. Por que as proteínas são importantes para o controle da glicose? Primeiro ponto, elas promovem uma saciedade prolongada, porque levam mais tempo para serem digeridas e evitam picos de fome. Ao longo das últimas semanas, eu venho me preocupando bastante em ter uma alimentação rica em proteínas. E aí eu tomo no café da manhã 4 ovos, iogurte, banana, e eu fico horas e horas sem fome. Mesma coisa, se eu consumir no almoço, às vezes eu nem almoço, eu vou comer lá para umas 3, 4 horas da tarde, porque eu estou saciado, e aí eu como carne, muitas vezes eu nem janto, porque esse alto teor de proteínas geram saciedade. O consumo de proteína também auxilia no controle da insulina, ajudando a regular os níveis de açúcar no sangue e estimulam o metabolismo, porque são necessárias, fundamentais para manter os seus músculos ativos e saudáveis. Então vamos lá. Como deve ser o café da manhã do diabético? Eu perguntei para o ChatGPT, quem aqui conhece o ChatGPT? Perguntei para ele, ChatGPT, me dê uma opção de café da manhã para diabéticos. E aí eu fiquei extremamente preocupado, porque o ChatGPT, ele segue as orientações das sociedades médicas. E as sociedades médicas muitas vezes estão desatualizadas, muitas vezes elas não têm como prioridade a saúde do paciente, sim os próprios interesses. Então, o ChatGPT deu a resposta que o café da manhã ideal para o diabético era um café da manhã com pão integral, um café da manhã com aveia, e eu fiquei preocupado, porque esses alimentos eles são ricos em carboidratos, pobres em proteínas. E o café da manhã do diabético, principalmente do idoso diabético, tem que ser rico em proteína. O que a gente vai consumir no café da manhã? Pessoal, primeiro alimento, ok? Ovo. Pode ser mexido, pode ser cozido, pode ser fritinho com um pouco de óleo de coco, com um pouco de manteiga, um pouco de azeite de oliva. O ovo é uma excelente fonte de proteína e tem muitos minerais. É um alimento completo, repleto de vitaminas e que tem um baixo índice glicêmico. Praticamente não tem carboidratos nos ovos. Uma quantidade boa para você consumir de manhã, 2 a 3 ovos, para começar bem o dia. Já começar o dia com o pé direito, ok? Além do ovo, o que mais que você vai comer?
Outra opção para você incluir, iogurte. Tem que ser sem açúcar. Ah, aquele Activia pode, doutor João? Activia tem açúcar. Você tem que olhar nos ingredientes do seu iogurte e você vai ver que tem que ter leite e tem que ter fermento, tá? Se tiver açúcar, você diabético não deve consumir. E até mesmo você que não é diabético não deve consumir. Eu não sou diabético e não consumo iogurte com açúcar. Mas é muito fácil encontrar iogurte sem açúcar. Esse aqui é uma marca específica. Existem várias outras marcas que você pode adquirir. Dica: olha a lista de ingredientes e tem que ter só fermento, leite e fermento. Esse é o iogurte natural tradicional, que vai te promover, que vai te proporcionar cálcio, vai te proporcionar vitaminas, vai te proporcionar proteínas que vão te ajudar também a combater o diabetes e a combater a sarcopenia. Mais uma coisa para você colocar no seu café da manhã, quando tiver na época. Esse aqui eu até tinha aqui, mas acabei não pegando, que é o abacate. Então o abacate é uma fruta excelente para o diabético. Por quê? Ela tem um baixo índice glicêmico e uma baixa carga glicêmica. Sem falar que ela é rica em fibras e rica em gorduras saudáveis, que vão retardar a absorção dos carboidratos presentes no abacate. O abacate é uma fruta riquíssima. É a minha fruta preferida, porque ela tem muitos nutrientes, muitas vitaminas, muitos minerais e é uma excelente opção para a saúde do diabético ou para a saúde de qualquer pessoa que queira ter uma vida mais saudável. O único problema que temos em relação ao diabético, não vou dizer nenhum problema, mas uma precaução que devemos tomar em relação ao abacate é a quantidade, porque é uma fruta muito calórica, então, se você estiver lutando contra a balança, não pode comer 1 quilo de abacate por dia, tá? Se você pegar ali um quarto, vamos botar aí 100 a 150 gramas de abacate, tá muito bom para começar o dia. Então, ó, ovos orgânicos, abacate, iogurte grego, tá? E aí a gente vai pro cafezinho, né? O café. De preferência o café grão arábica, porque o café grão conilon, aquele café extra forte, preto, ele é feito, fabricado com ingredientes de baixa qualidade, ok? Muitas vezes é o resto do resto do resto do resto. Pode ter pau, pode ter pedra, pode ter galho. Então, aquele café extra forte, muito torrado, eu não recomendo o consumo, tá? Consumo do café, idealmente grão arábica. Eu sei que é mais caro, mas ele é muito melhor para a sua saúde. O que você não pode fazer com café é colocar açúcar, obviamente, porque senão vai aumentar a sua glicemia. E o que você pode colocar para substituir o açúcar? E que eu recomendo que você tome, mesmo que você não vá consumir o café: a canela, que tem uma grande ação antiglicemiante. A ação da canela é parecida com a ação da insulina. Ela melhora a captação da glicose circulante no seu sangue pelas células do seu corpo. Então, olha aqui, ó, falamos de 5 ingredientes: ovos, abacate, iogurte, canela e o café sem açúcar ou o chá verde. Tudo isso vai ajudar muito no controle da sua glicemia. Ah, doutor, o abacate está caro. Qual fruta que eu posso substituir? Você pode substituir por uma maçã, por uma pera, tá? A banana você pode consumir também, mas se você for diabético, de preferência essa banana tem que estar mais para verde do que para madura. A banana verde tem diversos benefícios para a saúde, tá? E ela tem menos açúcar do que a banana madura, tanto que por esse motivo ela é menos doce, ela tem o que a gente chama de amido resistente, uma substância que vem sendo estudada inclusive como tratamento para diversos tipos de câncer. Então esse café da manhã, ele é ideal para você, tá? Como é o meu café da manhã? Eu não sou diabético, eu como 3 a 4 ovos, eu como uma fruta, tá? Geralmente, ou é manga, ou é maçã, ou é banana. Eu vou na fruta que tá mais na época. O abacate, se tiver na época, vai ser o abacate.
tá? E eu gosto de consumir também um pedacinho de queijo feito com leite cru. Não é fácil de achar, mas se você encontrar, é uma excelente opção, porque o leite cru, ele mantém mais os nutrientes, diferente do leite pasteurizado, que rende mais para os produtores, mas acaba tirando daquele produto boa parte dos benefícios. Então, esse é o meu café da manhã. Ovo, 3 a 4 ovos, geralmente 4 ovos, fruta, um pedacinho de queijo, e eu também sempre tomo a minha famosa água com vinagre de maçã e creatina, tá? Então, o vinagre de maçã, ele também é excelente para quem tem problemas com a glicemia. Ele também vai ajudar a controlar a glicemia. Quem tiver acima do peso, o vinagre de maçã vai ajudar a perder peso. Para tomar é muito simples, basta você misturar uma colher de sopa de vinagre de maçã em um copo de água. Simples assim, e você toma de preferência em jejum, ok? Então, pessoal, este é o café da manhã. Como eu falei, o ovo você prepara como você quiser. O abacate, você pode colocar um pouquinho de sal. Aqui no Brasil a gente não tem esse costume, mas em países do Caribe, República Dominicana, Haiti, o México, que não é do Caribe, mas é da América Central, as pessoas têm o costume de consumir o abacate com sal. E sim, fica uma delícia, ok? O iogurte você pode misturar com a canela. E a xícara de café, ou a xícara de chá verde, ou a xícara de chá de alecrim, ou de chá de hibisco, ou algum outro chá que você goste, pode te fazer a companhia neste café da manhã. E por que que essa receita, por que que esse café da manhã, ele é tão bom? Por que ele funciona tão bem? E eu tô até com inveja aí do Leal Arte, que faz o próprio queijo dele. Quero fazer meu queijo também. Me ensina a fazer esse queijo. Essa receita é boa por quê? Primeiro, rica em proteínas. Os ovos e o iogurte vão oferecer proteínas completas, importantes para o controle glicêmico, importantes para a manutenção e ganho de massa magra. Segundo ponto, rico em gorduras saudáveis. O abacate tem gordura saudável, o ovo tem gordura saudável, o iogurte, se for o integral, tem gordura saudável. E essas gorduras vão ajudar a retardar a absorção dos açúcares e vão promover a saciedade. Não devemos ter medo de gorduras. Devemos ter medo de gorduras ruins. Óleo de soja, óleo de milho, óleo de canola, isso nós não devemos consumir. Agora, gorduras boas, manteiga, azeite de oliva, sebo bovino, a gordura do ovo, a gordura do leite, a gordura do abacate são muito bem-vindas. Terceiro ponto, também tem fibras. O abacate é rico em fibras, que vai ajudar a controlar o índice glicêmico e também promover uma liberação mais lenta de energia, já que as fibras vão retardar a absorção dos carboidratos. Quarto motivo, a canela. Ela por si só já é um poderoso regulador natural da glicose. E o café, o chá verde, o chá de alecrim, o chá de camomila também ajudam a controlar a glicemia e vão contribuir para evitar picos indesejados de açúcar, promovendo um começo de dia mais equilibrado. Lembrando que a hidratação é fundamental para o diabético. Você precisa beber água, ok? A quantidade de água recomendada é de, no mínimo, 30 ml por quilo de peso por dia. Ou seja, se você tiver 70 quilos, você vai multiplicar por 30, vai achar o resultado de 2.100 e essa é a quantidade em mililitros que você deve consumir de água por dia, no mínimo, ok? Desde que você não tenha insuficiência renal grave ou insuficiência cardíaca congestiva grave. Combinado? Então, a água também é fundamental para o controle da glicemia. Quer ver? Se você está com uma cetoacidose diabética, é uma complicação, uma emergência médica, que é uma das complicações possíveis do diabetes. A primeira medida na cetoacidose diabética é a hidratação. Por quê? Você vai se hidratar, você vai diluir o sangue, e uma vez diluindo o sangue, você também dilui
a glicose, o açúcar que está circulando nesse sangue. Então, quando você vai fazer a mensuração, a medição, esse número, essa glicemia vai diminuir, tá? Dicas adicionais para um café da manhã saudável. Lembrando, pessoal, muito importante que vocês leiam o meu livro, O Código da Longevidade, tá? Já tem versão física, que eu vou colocar o link na descrição, que eu vou colocar também o link nos comentários fixados, porque esse livro ele vai te ajudar muito, não apenas a controlar o diabetes, mas também vai te ajudar a controlar a pressão alta, o colesterol alto, a má circulação, porque essas doenças estão relacionadas aos seus hábitos, aos seus comportamentos. Então, se você não mudar o seu hábito, não mudar o seu comportamento, a origem da doença vai continuar existindo. Então, o tratamento do diabetes ele não é apenas tomar um medicamento. Não, o medicamento é necessário em alguns casos, sim, mas não substitui a mudança de estilo de vida. Se você ficar tomando o medicamento certinho, todo dia na hora ideal, mas não atuar naquilo que causa o problema, você vai continuar vivendo com o problema. E o problema vai continuar te causando prejuízos. Você não vai atuar na base do incêndio. Você vai ficar enxugando gelo, ok? Por isso que é muito importante você ter mudanças no estilo de vida. E eu ensino como fazer isso no meu livro, Código da Longevidade. Então clica aí, primeiro link da descrição, link fixado nos comentários ou o link que eu fixei aqui agora em nosso chat. Dicas adicionais para o café da manhã saudável. Consuma fibras, consuma gorduras saudáveis em todas as refeições, porque elas são essenciais para picos de glicose. Evite cereais açucarados, barrinha de cereal, suco industrializado, pão. Eles são grandes vilões do aumento da glicose. Massa e variedade. Troque os ingredientes de forma regular para não enjoar e obter mais nutrientes. Lembrando que a atividade física também é necessária para o tratamento do diabetes. Se você vai no médico e o seu médico, em vez de falar, aliás, e o seu médico não fala para você fazer atividade física, eu recomendo que você troque de médico, ok? Porque é óbvio que pessoas com diabetes precisam fazer atividade física, principalmente atividade física de força, ok? Musculação, doutor, não quero matricular na academia. Então você vai fazer agachamento, vai fazer flexão de braço, vai dar uma caminhada, vai fazer elevação de panturrilha, vai dar o seu jeito, vai jogar aí no YouTube, vai procurar alguém que faça um treino de força em casa. Mas é fundamental você fazer este tipo de treino. Mais importante do que dar uma caminhada, do que dar uma corrida, do que fazer hidroginástica, é você fazer treino de força resistida, ok? Pessoal, café da manhã, rico em proteínas, fibras, gorduras saudáveis, é o segredo para manter a sua glicose estável durante todo o dia. Estilo de vida saudável é a resposta para as suas dúvidas. Tratamento natural do diabetes, tratamento natural da hipertensão. Quero baixar meu colesterol sem remédios. Quero melhorar a minha circulação. O que eu faço, doutor? Mude o seu estilo de vida. Durma melhor, coma melhor, faça atividade física, não beba, não fume, controle a sua ansiedade. Eu te ensino tudo isso no meu livro Código da Longevidade, ok? Clica aí agora, primeiro link da descrição, link fixado nos comentários ou este link que eu fixei em nosso chat. Lembrando que já tem a versão física, que nesse começo, nessa primeira tiragem da versão física, o valor é R$ 79,90, já com o frete incluso, ok? R$ 79,90 com o frete incluso. E a versão digital, R$ 39,90, tá? E também tem um pacote especial se você quiser levar a versão digital junto com a versão física, beleza? Tem a promoção especial para vocês. Dê uma nota para esse vídeo aqui, de 0 a 10. Não se esqueçam de curtir esse vídeo, de compartilhar. Se você não tiver inscrito no canal, embaixo do vídeo tem uma palavra escrito inscrever-se. Você clica nessa palavra. Depois vai aparecer uma imagem de um sino.
você também clica nesse sino, aperta nesse sino e ativa todas as notificações para você não perder as nossas lives e os nossos conteúdos, ok? Vamos ver quem está com a gente aqui nessa live. Um abraço para Leal Arte. Deixa uma nota aí, hein, pessoal, de 0 a 10, o que vocês acharam? Nancira Arruda, Carlos Alberto Weiner. Abraço para Albert Duque. Albert, meu amigo, ó, lancei o livro em espanhol, hein? Vou te mandar o PDF, tá? Que eu já botei a capa, a edição tá direitinha, já tá disponível também para quem fala em espanhol, o livro em espanhol. Vou deixar o link na descrição, vou deixar o link nos comentários fixados. Valdirene Rosa, grande abraço também para Marilane Cirilo, José Januário da Silva, direto de Valença do Piauí, Marli da Silva, Marinete Ribeiro, Wilson Pereira de Gurupi, Cidinha Oliveira de Barra Mansa, Márcia Maria. Abraço para Leal Arte, diabetes muito baixa, pode estar relacionado ao estresse. Sim, o estresse ele aumenta a glicemia, tá? Um abraço para a Simone Alves Macedo da Silva, para o meu querido Felipe Alves da Silva, dizendo aqui que compartilhar saúde é um ato de amor. E eu concordo plenamente com ele. Compartilhar saúde é um ato de amor. Então compartilhe esse vídeo, porque seu compartilhamento, a sua curtida, o seu comentário, a sua inscrição no canal vai ajudar aquelas pessoas que não têm acesso a médicos, que não têm acesso a hospitais, que não têm acesso a planos de saúde, a também se informarem. A chave para uma vida saudável não é médico, não é remédio, não é exame, não é suplemento caro, não. A chave para uma vida saudável é a informação. E ela está aqui grátis, disponível para todo mundo. E eu conto com você para a gente fazer essa informação alcançar mais pessoas e ajudar aquelas pessoas que realmente precisam dela. Porque você pode ser um privilegiado, tem seu plano de saúde, consegue pagar médicos caros, não está preocupado com isso, mas muita gente não tem a mesma sorte que você. Então, vamos ajudar essas pessoas. Eu estou fazendo a minha parte aqui como médico, como profissional de saúde, produzindo conteúdo. Agora, eu quero que você faça a sua parte também, dando um mísero like, compartilhando esse vídeo, fazendo um comentário, nem que seja me criticando, ok? Então, vamos junto nessa, vamos fazer esta mensagem viralizar. Abraço para Sara Uamba de Moçambique, Virgínia Maria, Isaías Guedes de Mesquita, Zilda Pereira de Almeida de Cuiabá, Maria Luísa Santos Gomes. Abraço para Trinidade, que mora em Montreal, no Canadá. Abraço para Alice, a Norma, de Feira de Santana, na Bahia. Natália Martins, Marileide Silva, Vanilda Rezende de Lima, falando que come ovos com queijos. Muito bom, muito bom. Falta uma frutinha aí, né? Abraço para Giovana Chiapa, Francisco Oliveira, Isaías Guedes. Diabético pode comer pão árabe sem açúcar? Isaías, o pão, ele é complicado para o diabético, tá? Porque ele aumenta a glicemia. Existem receitas aí de pães proteicos aqui na internet, que usa muito ovo, que usa farinha de grão de bico, farinha de amêndoa, talvez seja uma opção mais interessante para o diabético. Abraço para Solange Aquino, dizendo: doutor, vejo cientista falando que o café faz mal, mas não consigo tomar sem açúcar. Já tomei com canela e não gostei. Tenho 68 anos e estou com cálcio nas veias dos meus braços. Bom, Solange, se a senhora está com cálcio na veia dos braços, provavelmente a senhora está com aterosclerose, um entupimento das artérias, né? Que é uma doença sistêmica. Então, se está com cálcio no braço, está com cálcio na perna, está com cálcio no rim, está com cálcio no coração, nas artérias, né, do coração. Então a senhora tem que fazer um esforço aí para mudar o seu estilo de vida, ok? O café com açúcar, ele pode ser tomado. Agora, como é que está o restante da alimentação? Como é que está a atividade física? Como é que está o sono? Tudo isso tem que ser avaliado. Abraço para Fátima Lucena. Denubes Bonifácio, dizendo que tentou comer abacate com sal e não deu. Que isso, Denubes? Tão bom? Abraço para Maria Lourdes Maia da Silva Neves. A Virgínia Maria falando aqui. Eu estava com 88 quilos, estou hoje com 71. Tenho 1,67 de altura. Qual será o peso ideal? Virgínia, isso de peso ideal não existe, tá? O peso ideal é um peso saudável.
Porque muitas vezes a pessoa tem, vamos lá, 1,70 m e tem 88 quilos, mas ela é musculosa, é um fisiculturista. O músculo pesa também. Então isso de peso ideal é meio contraditório, né? Peso ideal é o peso saudável, é a pessoa que não é gorda, tá? A pessoa que não é obesa, que não tem sobrepeso. Esse é o peso ideal e que também não é muito magra, ok? Abraço para Gabriel CR, dizendo aqui, dieta de 2.300 calorias para uma pessoa de 1,79 m de altura com 93 quilos, musculação 4 vezes na semana e cardio é uma boa dieta para emagrecimento? Gabriel, provavelmente, tá? Provavelmente é uma boa dieta aí para emagrecimento, sim. Tá? Tem que ver a intensidade dessa musculação, tem que ver a intensidade desse treino de cardio, mas a princípio é uma dieta boa. Mas o que eu me preocuparia? Eu me preocuparia mais em consumir alimentos de qualidade, não consumir ultraprocessados, consumir bastante proteína, porque eu vejo aí muito nutricionista falando, ah, não, vou fazer uma dieta para você. Aí a dieta tem 2.300 calorias, tá? Mas aí tem margarina na dieta, tem alimentos transgênicos na dieta, tem óleo vegetal na dieta, né? Óleo de soja, óleo de milho, óleo de canola. Então, de que adianta fazer um déficit calórico se você está consumindo alimentos que são prejudiciais para o seu corpo? Para mim, não adianta nada, ok? Então, mais importante do que ficar contando as calorias é você ter uma alimentação com alimentos saudáveis. Porque se você comer alimento de verdade, né? Ovo, iogurte, carne, fruta, dificilmente você vai ultrapassar as suas calorias. Como que a gente ultrapassa a caloria? Sorvete, batata frita, salgadinho de pacote, biscoito. É assim que ultrapassa a caloria, tá? Pede um hambúrguer, pede uma batata frita, pede uma pizza e aí a caloria explode. Toma um sorvete, come uma sobremesa. Agora, se você comer alimentos de verdade, alimentos naturais, dificilmente você vai consumir calorias além do que você precisa. Abraço para minha querida Everaldina Rocha, dizendo aqui que está tendo mudanças graças às orientações. Que bom, Everaldina, fico feliz. Abraço para Maria Zenilda do Paraná, Solange Aquino, Maria Rosa Ferreira do Nascimento. Quem mais que está com a gente aqui? Vamos ver. Vamos ver. Quem mais? Deixa eu ver aqui. Marisa Pereira. Abraço também para Fátima Fafá, Lagarta Pintada Oficial, Maria Regina Soares, Sandra Moreira, Marisa Pereira, Olivia Medrado. Quem tem, além da diabetes, intolerância à lactose, você indica algum iogurte? Olivia, esse aqui, por exemplo, ele é sem lactose, tá? Zero lactose. Então você vê lá se não tem lactase, se tem a lactase na lista de ingredientes. Abraço para Zelita Penteado, Marilane Cirilo já mandei, Maria Eunice, Maria Regina Soares Caires, Inês Alcântara, diretamente do Arizona, Nicássia Lucas, dizendo que que começou a me seguir hoje. Seja bem-vinda, Nicássia. Se você caiu de paraquedas aqui nessa live, se inscreve também. Não perde os nossos conteúdos. Seguindo as nossas orientações, a sua saúde vai melhorar. Eu garanto para você. E se não melhorar, eu rasgo o meu diploma de médico. Se você assistiu o que a gente tem aqui, ou se você leu o livro, se você colocar em prática a sua saúde não melhorar, eu rasgo o meu diploma. Simples assim, ok? Abraço para Catarina Souza, Ubiraci Ferreira, Georgette Noronha, Gilceia Proença, Ferreira 16 de Portugal. Abraço para Marlene Teixeira, o Denubes perguntando se o adoçante deve ser evitado. Minha opinião, Denubes, eu acho que sim. Aspartame, sucralose e até o stevia eu não gosto, tá? Eu recomendo que seja evitado. Leal Arte falando aqui, comprei seu livro e repasso para toda a família e amigos. Legal, Leal. Fico feliz. Compre o livro físico agora, para você ter na tua casa, para você poder presentear alguém. Livro físico é outra coisa, né? Abraço para Marlene Teixeira, de Ixelles, na Bélgica. A Marisa em Nova York. Ó, todo mundo chique aqui. Abraço para o José Carlos Singolani. Tonho Gutierrez, dizendo, puedes hablar espanhol, saludos desde aqui, Chile. Tonho, meu amigo, depois que essa live se encerra,
nosotros tenemos la traducción con subtítulos. Además, también tenemos un canal 100% en español. Basta buscar por Dr. Joao em espanhol que vais encontrar-me, tá bem? Um abraço para Maria Tereza Costa Lopes, da Tijuca, no Rio de Janeiro. Abraço para Osmarina Fernandes, desde Espanha. Abraço também para Maria da Glória Silva Bernardino, Maria Cristina do Recife, Heloísa Helena Matos, Evandro Moreira. Bom dia, doutor. Para ter uma consulta online com você, como funciona? Evandro, link tá aí na descrição. Vou deixar o link também fixado nos comentários, tá? Tem o link aí. Consultas, livros e mais. Clica nesse link e fala com a Cislândia, nossa colaboradora aqui da empresa. E ela vai te passar todas as informações, tá bom? Então o link aí da consulta também tá na descrição e nos comentários fixados. Abraço para Maria Oliveira da Silva Andrade, Sônia Reis e para a Maria Giane. Pessoal, falei tudo que eu tinha que falar, ok? Leia o meu livro. O link está na descrição. Já tem a versão física. O link está nos comentários fixados. Doutor João, quero marcar uma consulta. Link na descrição. Link nos comentários fixados. Ok? Tá tudo lá. Lê com atenção e clica. Lembrando que o livro você tem um desconto. Lembrando que o livro é a garantia de satisfação. Se você não gostar, eu devolvo o seu dinheiro. Sem perguntinha, sem letrinha pequena, sem pegadinha, sem burocracia. Se você não gostar do livro, eu devolvo o seu dinheiro, 100%. Ok? Estou aqui assumindo compromisso público com você. Eu quero que você leia o livro, eu quero que você coloque em prática as orientações que estão nele, porque isso vai te permitir parar, reduzir a dose do remédio, isso vai te dar mais energia, mais disposição, vai te dar mais alegria para viver, porque você vai estar cuidando, finalmente, da sua saúde, tá bom? Um abraço aí também para Marta Pereira, do Recife, Maria Trevisan e Isenda Zarnotti. Pessoal, vou lá, mas continua comigo. Marcia Maria perguntando, ovo de codorna pode no café da manhã? Pode. Continua comigo, não se vá. Abraço aí para Catarina Souza. Continua comigo e assista esse vídeo aqui, onde eu falo sobre uma bebida que todo diabético deveria tomar pela manhã. E nesse aqui que eu falo sobre um chá que também vai ajudar a controlar o seu diabetes, ok? Não é um tchau, é um até logo que eu te vejo daqui a pouco nessa live aqui e nessa live aqui. Até já!